Bom dia, pessoal. Aqui é o Pepe, falando para vocês do meu estúdio em casa, onde acabei de terminar de analisar documentos técnicos confidenciais que chegaram através de engenheiros da SMIC em Xangai, analistas da indústria de semicondutores em Taiwan e fontes do Departamento de Comércio americano sobre a maior derrota tecnológica estratégica dos Estados Unidos desde a corrida espacial. E hoje, meus amigos, vamos falar de como a China conquistou independência total em semicondutores sob o embargo mais brutal da história, transformando sanções americanas na maior política de transferência tecnológica acelerada que o mundo já viu e forçando Intel, AMD e todo o complexo industrial ocidental a fechar fábricas porque perderam o único mercado que importava. Em agosto de 2023, o Huawei lançou o Mate 60 Pro com chip Kirin 9000S de 7 nanômetros, processado pela SMIC inteiramente em solo chinês, sem uma única máquina EUV da holandesa ASML, que os Estados Unidos juraram que a China jamais conseguiria substituir. O smartphone tinha conectividade 5G plena, velocidades de processamento comparáveis aos melhores chips da TSMC e foi produzido em escala industrial massiva. Não foi protótipo de laboratório, foi produto comercial nas prateleiras. E aquele momento marcou o fim da crença ocidental de 30 anos de que controle sobre tecnologia de semicondutores dava veto absoluto sobre ascensão de qualquer rival geopolítico. A China acabava de provar que embargos tecnológicos não atrasam inovação, aceleram independência. Estamos vivendo a maior redistribuição de poder tecnológico desde a Revolução Industrial. Mas a maioria das pessoas não percebe porque a narrativa ocidental continua repetindo que China rouba tecnologia, China não inova, China depende do Ocidente. Essas narrativas foram verdadeiras por décadas. Deixaram de ser verdadeiras em algum momento entre 2020 e 2023, quando a China cruzou o limiar de autossuficiência tecnológica sob pressão de sanções que Washington acreditava serem definitivas. O problema, sanções criaram exatamente o oposto do resultado pretendido. Transformaram gigante tecnológico dependente em concorrente autônomo que agora compete frontalmente com o Ocidente em todos os setores críticos e vencendo. Aqui está a parte que ninguém está falando. Guerra de semicondutores não foi perdida por incompetência americana ou superioridade chinesa. Foi perdida porque Estados Unidos cometeram erro estratégico clássico de todas as potências hegemônicas em declínio, confundiram monopólio temporário com superioridade permanente. Acreditaram que controle sobre ASML, Applied Materials e Lam Research significava controle eterno sobre cadeia de produção de chips. Esqueceram que monopólios tecnológicos são sempre temporários quando o rival tem recursos ilimitados, vontade política absoluta e mercado doméstico de 1,4 bilhão de consumidores que torna qualquer investimento lucrativo em escala. Agora, a pergunta que fica: o que acontece com a hegemonia tecnológica ocidental quando a China não precisa mais de nenhuma empresa, máquina ou patente americana para produzir os chips mais avançados do mundo? Para entender como chegamos à derrota ocidental na guerra dos semicondutores, precisamos voltar a 2018, quando Donald Trump lançou a primeira onda de sanções tecnológicas contra a China. A lógica era simples: semicondutores são cérebro de toda tecnologia moderna. Sem chips avançados, não há smartphones, não há inteligência artificial, não há computação em nuvem, não há veículos autônomos, não há sistemas de armas de próxima geração,
Logo, se você controla a produção de chips, controla o futuro tecnológico de qualquer país. E em 2018, o Ocidente controlava absolutamente a cadeia de produção. TSMC de Taiwan fabricava 90% dos chips mais avançados. A ASML da Holanda tinha monopólio das máquinas EUV necessárias para processos abaixo de 7 nanômetros. Applied Materials e Lam Research dos Estados Unidos dominavam equipamentos críticos. Design de chips estava nas mãos de ARM britânica e empresas americanas. Parecia invencível. Trump baniu Huawei de comprar chips americanos. Baniu qualquer empresa que usasse tecnologia americana de vender para a Huawei. Forçou TSMC a parar de processar chips para empresas chinesas. Pressionou Holanda a bloquear venda de máquinas EUV para a China. Biden intensificou sanções em outubro de 2022, com regras ainda mais draconianas. Qualquer chip acima de 14 nanômetros não poderia ser vendido para a China se tivesse aplicação em inteligência artificial ou supercomputação. Qualquer equipamento que pudesse ser usado para fabricar chips abaixo de 14 nm foi totalmente embargado. Estados Unidos até proibiram cidadãos americanos de trabalhar na indústria de semicondutores chinesa. Era cerco tecnológico total, desenhado para sufocar capacidade chinesa de inovar. A expectativa em Washington: China levaria pelo menos uma década para desenvolver alternativas domésticas, tempo suficiente para Estados Unidos consolidarem liderança definitiva em IA, computação quântica e tecnologias militares de próxima geração. Mas Washington cometeu erro de cálculo devastador. Subestimaram capacidade chinesa de mobilização nacional para objetivos estratégicos. Quando China decide que algo é prioridade existencial de segurança nacional, recursos se tornam ilimitados, burocracia desaparece, colaboração entre governo, academia, indústria se torna total. E sanções americanas transformaram semicondutores em prioridade existencial. Beijing lançou Big Fund para semicondutores com mais de 150 bilhões de dólares em capital inicial. Mas o número real é muito maior quando se conta subsídios provinciais, empréstimos subsidiados, incentivos fiscais. Universidades chinesas redirecionaram milhares de pesquisadores para ciência de materiais, litografia, design de chips. Empresas estatais receberam ordem: desenvolver alternativas domésticas a qualquer custo. SMIC, maior fabricante de chips chinês, foi alvo direto das sanções mais duras. Não podia comprar máquinas EUV da ASML, não podia importar equipamentos críticos americanos. Analistas ocidentais declararam que SMIC estava condenada a ficar presa em processos de 14 nm ou superiores para sempre, porque sem EUV não há caminho físico para produzir chips de 7 nm ou menores. Essa análise era tecnicamente correta. Se SMIC seguisse os mesmos métodos que TSMC e Samsung usavam. Mas SMIC não seguiu o mesmo caminho. Desenvolveram litografia DUV multi-patterning extremamente sofisticada, combinada com novos designs de transistores que maximizavam desempenho, mesmo sem a miniaturização extrema que EUV permite. Em termos simples, encontraram rota tecnológica alternativa que ninguém no Ocidente achava viável comercialmente. Em agosto de 2023, Huawei lançou o Mate 60 Pro sem anúncio prévio, sem marketing, apenas colocou o produto nas lojas. Analistas do Tech Insights compraram unidade, abriram, analisaram chip Kirin 9000S e ficaram chocados. Era processo de 7 nm genuíno, fabricado pela SMIC, com desempenho comparável aos melhores chips da TSMC. Mais chocante ainda, tinha conectividade 5G plena, exatamente a capacidade que sanções americanas pretendiam negar permanentemente à China. O pânico em Washington foi imediato, porque significava que a estratégia central de contenção tecnológica havia falhado completamente. Se China conseguia produzir chips de 7 nm sem equipamentos ocidentais, então toda a premissa do embargo tecnológico ruiu
E não era apenas um chip, era produção em massa. Huawei vendeu milhões de unidades do Mate 60 nos meses seguintes, provando que não era façanha de laboratório, mas capacidade industrial real. A resposta americana foi intensificar ainda mais as sanções, tentando fechar brechas. Mas era tarde demais. A caixa de Pandora havia sido aberta. SMIC provou que era possível produzir chips avançados sem tecnologia ocidental. Isso mudou todo o cálculo estratégico da indústria global de semicondutores. Empresas chinesas que antes dependiam de TSMC ou Samsung agora tinham alternativa doméstica. Mais importante, empresas chinesas perceberam que dependência de fornecedores ocidentais era risco existencial que podia ser cortado a qualquer momento por decisões políticas em Washington. A corrida para a substituição completa da cadeia de fornecimento acelerou exponencialmente. Aqui chegamos à parte mais surpreendente desta história. Como a China não apenas alcançou o Ocidente em semicondutores, mas está no caminho de ultrapassá-lo completamente nos próximos 5 anos. E não é propaganda nacionalista chinesa, é análise sóbria baseada em investimentos, patentes, produção e avanços técnicos recentes. China agora registra mais patentes relacionadas a semicondutores que Estados Unidos, Europa e Japão combinados. SMIC está investindo 12 bilhões de dólares em nova megafábrica em Xangai para processos de 5 nm e, eventualmente, 3 nm, usando tecnologia desenvolvida inteiramente na China. Huawei voltou a ser líder global em equipamentos de telecomunicações 5G e agora 6G, apesar de ter sido banida de redes ocidentais. Empresas chinesas de design de chips como HiSilicon estão competindo diretamente com Qualcomm e MediaTek. E mais devastador para o Ocidente, toda essa capacidade está sendo construída sem depender de nenhuma importação crítica de Europa ou Estados Unidos. A dimensão que Washington não previu: efeito cascata sobre indústria ocidental de semicondutores. China é o maior mercado de chips do mundo. Compra mais de 60% de todos os semicondutores produzidos globalmente. Quando empresas chinesas param de comprar chips americanos e europeus porque desenvolveram alternativas domésticas, a receita de Intel, AMD, Qualcomm, Nvidia colapsa. E exatamente isso está acontecendo. Intel anunciou fechamento de fábricas na Irlanda e demissões massivas porque perdeu o mercado chinês. A AMD viu vendas de chips de servidor na China caírem 80%. Qualcomm está desesperada porque Huawei e Xiaomi desenvolveram chips próprios e não compram mais Snapdragon. A ironia suprema: sanções americanas destinadas a destruir a indústria chinesa de chips acabaram destruindo a indústria ocidental de chips ao eliminar seu maior mercado. Taiwan está no epicentro do terremoto geopolítico. TSMC, joia da coroa tecnológica taiwanesa, construiu império sendo fabricante de chips para todo o mundo. Mas o modelo de negócios da TSMC depende fundamentalmente de vender para clientes chineses, que representavam 30% da receita até recentemente. Sanções americanas forçaram TSMC a parar de vender chips avançados para a China. Resultado: TSMC perdeu 30% do mercado permanentemente, porque clientes chineses não vão voltar. Por quê? Porque agora tem SMIC como alternativa doméstica que não pode ser cortada por decisões políticas em Washington. E pior para Taiwan: SMIC está roubando engenheiros da TSMC, oferecendo salários 50% mais altos e oportunidade de construir independência tecnológica nacional. É fuga de cérebro silenciosa, mas devastadora. TSMC está sendo forçada a abrir fábricas no Arizona sob pressão política americana. Mas essas fábricas custam 3x mais para operar que em Taiwan, tornando TSMC menos competitiva globalmente.
O modelo que tornou Taiwan indispensável para a economia global está entrando em colapso estrutural. Japão e Coreia do Sul, aliados cruciais dos Estados Unidos na Ásia, estão em posição impossível. Samsung e SK Hynix da Coreia do Sul dependem massivamente de mercado chinês. Tokyo Electron e outras empresas japonesas de equipamentos de semicondutores têm China como maior cliente. Quando Washington ordena que parem de vender para a China, Seul e Tóquio obedecem porque dependem de guarda-chuva de segurança americano. Mas consequência econômica é brutal. Samsung perdeu bilhões em receita. SK Hynix fechou instalações de pesquisa. Empresas japonesas de equipamentos viram lucros desabarem. E para quê? Para proteger Intel e Qualcomm americanas que estão falhando de qualquer maneira. Ressentimento está crescendo silenciosamente em Seul e Tóquio. Estamos destruindo nossas próprias indústrias para servir estratégia geopolítica americana que claramente está fracassando. Europa é espectadora impotente. A ASML tem monopólio das máquinas EUV, mas sob pressão americana não pode vendê-las para a China. Isso significa que a ASML está sendo cortada de mercado chinês permanentemente e China já está desenvolvendo alternativas domésticas à EUV. Shanghai Microelectronics Equipment está avançando rapidamente em litografia DUV avançada. Projetos secretos estão trabalhando em litografia EUV chinesa. Quando China conseguir, e vai conseguir, é questão de quando, não se, a ASML perderá relevância estratégica. Alemanha e Holanda estão começando a perceber que seguir sanções americanas significa suicídio econômico de longo prazo, mas não têm coragem política de desafiar Washington abertamente. Resultado: estão sendo cortadas de mercado chinês enquanto não ganham absolutamente nada em troca. A China não está apenas alcançando o Ocidente, está mudando as regras do jogo. Investimentos massivos em computação quântica colocaram China na liderança em certos tipos de algoritmos quânticos. Desenvolvimento de fotônica de silício para substituir eletrônica tradicional está avançado. Pesquisa em chips neuromórficos que imitam cérebro humano está à frente do Ocidente. China percebeu que não precisa apenas copiar trajetória tecnológica ocidental. Pode saltar para próximas gerações de tecnologia completamente diferentes, onde não há vantagem estabelecida do Ocidente. É estratégia clássica de leapfrogging, mas em escala massiva nunca vista antes. Inteligência artificial é campo de batalha definitivo e China está vencendo não apesar das sanções de chips, mas em parte por causa delas. Washington baniu exportação de GPUs de alta performance da Nvidia para a China, acreditando que isso sufocaria desenvolvimento de IA chinês. Não sufocou. Forçou empresas chinesas a desenvolverem seus próprios chips de IA. Huawei lançou Ascend 910B, chip de treinamento de IA que compete com GPUs da Nvidia. Alibaba, Baidu, Tencent desenvolveram chips próprios de IA. Resultado: China agora tem ecossistema completo de hardware de IA, independente do Ocidente. E mais devastador, modelos de IA chineses como Ernie do Baidu, Tongyi Qianwen da Alibaba estão competindo diretamente com GPT da OpenAI, usando hardware chinês, treinados em dados chineses, sem nenhuma dependência de tecnologia americana. A nova realidade geopolítica é que divisão tecnológica do mundo está completa. Não há mais cadeia de fornecimento global unificada de semicondutores. Há dois ecossistemas paralelos. Ecossistema ocidental baseado em TSMC, ASML, Intel, Nvidia. E ecossistema chinês baseado em SMIC, SMEI, Huawei, empresas estatais. E o ecossistema chinês tem vantagem estrutural gigante.
Mercado doméstico de 1,4 bilhão de pessoas, mais todo o sul global que está cada vez mais comprando tecnologia chinesa porque é mais barata, não vem com condicionalidades políticas e não pode ser cortada por sanções americanas. África, América Latina, Sudeste Asiático, Oriente Médio. Todos estão adotando infraestrutura tecnológica chinesa porque perceberam que tecnologia americana é arma geopolítica que pode ser desligada a qualquer momento. Rússia acelerou parcerias tecnológicas com China após ser cortada totalmente de semicondutores ocidentais pelas sanções mais duras já impostas. Moscou percebeu que dependência de chips ocidentais era vulnerabilidade mortal. Cooperação sino-russa em semicondutores explodiu. Empresas russas estão usando chips chineses em tudo, desde sistemas de defesa até infraestrutura civil. China está compartilhando tecnologia com Rússia em troca de energia barata e matérias-primas críticas. É simbiose perfeita. Rússia fornece recursos, China fornece tecnologia, ambos constroem independência total do Ocidente. E essa parceria está se estendendo para Irã, Coreia do Norte e qualquer país que esteja sob sanções ocidentais. Washington criou acidentalmente bloco tecnológico alternativo que agora representa 3 bilhões de pessoas. Índia está tentando jogar dos dois lados. Modi quer construir indústria doméstica de semicondutores com ajuda ocidental através de parcerias com Intel e TSMC, mas ao mesmo tempo não quer alienar China completamente. Nova Delhi percebe que guerra fria tecnológica força escolhas impossíveis. Se Índia se alinha totalmente com Washington, arrisca ser cortada de tecnologia chinesa mais barata. Se aproxima demais de Beijing, perde acesso à tecnologia ocidental. Solução indiana até agora: hedging máximo. Aceitar investimentos de todos, não se comprometer totalmente com ninguém, desenvolver capacidade doméstica o mais rápido possível. Mas realidade é que Índia está pelo menos uma década atrás da China em semicondutores e provavelmente nunca vai alcançar porque não tem recursos nem coordenação Estado-indústria que China mobilizou. Brasil e América Latina são vítimas colaterais da guerra tecnológica. Não tem indústria de semicondutores, então são importadores puros. Antes compravam tecnologia mais barata disponível. Agora estão sendo forçados por pressão americana a escolher fornecedores baseados em alinhamento geopolítico em vez de custo ou qualidade. Brasil foi pressionado a banir Huawei de rede 5G, mas operadoras brasileiras preferem Huawei porque equipamento é melhor e mais barato que Ericsson ou Nokia. O resultado é infraestrutura mais cara e inferior imposta por considerações políticas, não técnicas. E isso está acontecendo em todo o sul global. Tecnologia piora a preços mais altos por causa de guerra fria tecnológica que não é luta deles. A dimensão militar das conquistas chinesas em semicondutores é o que realmente apavora o Pentágono. Sistemas de armas modernos dependem completamente de chips avançados. Drones, mísseis de cruzeiro, sistemas de defesa aérea, aviões de combate, navios de guerra, todos precisam de semicondutores de última geração. Enquanto China dependesse de chips importados, Estados Unidos tinha um botão de desligar capacidade militar chinesa através de sanções. Agora que China tem indústria doméstica completa de semicondutores, esse botão não existe mais. Pior ainda, China pode produzir armas sofisticadas em escala muito maior que Estados Unidos, porque tem capacidade de fabricação de chips massivamente maior. O equilíbrio militar no Pacífico mudou fundamentalmente não por causa de porta-aviões ou caças de quinta geração, mas por causa de silício. Aqui está a ironia suprema que ninguém está dizendo em voz alta. Sanções americanas de semicondutores aceleraram o declínio tecnológico relativo dos Estados Unidos ao forçar China a desenvolver independência total.
Se Washington não tivesse imposto embargo, empresas chinesas continuariam comprando alegremente chips de Intel, Qualcomm, Nvidia indefinidamente. Era negócio lucrativo para ambos os lados. China ganhava acesso a melhores chips do mundo. Empresas americanas ganhavam bilhões de dólares. Mas sanções quebraram esse equilíbrio, forçaram China a investir centenas de bilhões em alternativas domésticas. E uma vez que essas alternativas existem, não há volta. Clientes chineses não vão voltar a depender de fornecedores ocidentais que podem ser cortados por decisões políticas. A divisão é permanente. E divisão significa que Estados Unidos perderam o maior mercado de chips do mundo permanentemente, enquanto criaram um concorrente que agora compete em todos os frontes. O futuro está sendo escrito em Shenzhen, não no Vale do Silício. Ecossistema de hardware de Shenzhen é o mais vibrante do mundo. Milhares de empresas, desde startups até gigantes, todas trabalhando em estreita colaboração para iterar produtos em velocidade impossível para empresas ocidentais. Design de chip pode ser testado, fabricado, ajustado e refabricado em semanas, não meses. Essa velocidade de inovação, combinada com mercado doméstico massivo e apoio estatal ilimitado, significa que China está ultrapassando o Ocidente não apenas em alcançar paridade tecnológica, mas em velocidade de inovação. Vale do Silício ainda tem vantagens em certos tipos de inovação de software, mas hardware é onde China domina absolutamente. E, no final, software roda em hardware. Quem controla hardware controla o futuro da tecnologia. A pergunta que fica é esta: pode uma hegemonia tecnológica sobreviver quando perde o maior mercado do mundo e cria concorrente autossuficiente que agora compete frontalmente em todos os setores críticos? A história da tecnologia sugere que não. IBM dominou mainframes, mas perdeu para PCs. Microsoft dominou PCs, mas perdeu para mobile. Nenhum domínio tecnológico é eterno. E domínio americano em semicondutores dependia fundamentalmente de mercado global integrado, onde Estados Unidos controlavam choke points críticos. Esse mercado não existe mais. Existe bifurcação total. E na bifurcação, lado chinês tem mercado maior, investimentos maiores, produção maior e momentum de inovação maior. O lado ocidental tem legado tecnológico e algumas vantagens remanescentes que estão erodindo rapidamente. Estados Unidos não vão desaparecer como potência tecnológica. Vale do Silício ainda tem empresas incríveis, universidades de classe mundial, cultura de inovação profunda, mas monopólio acabou. E fim do monopólio significa fim da capacidade de usar tecnologia como arma geopolítica definitiva. Quando China, Rússia e Sul Global têm acesso à tecnologia de semicondutores comparável ou até superior em certos aspectos ao ocidental, sanções tecnológicas perdem poder. E sem poder de sanções tecnológicas, a alavancagem geopolítica dos Estados Unidos diminui drasticamente. A guerra comercial de Trump, intensificada por Biden, foi a aposta de que Estados Unidos podiam sufocar China tecnologicamente antes que China desenvolvesse alternativas. A aposta falhou e consequências dessa falha vão definir equilíbrio de poder global pelas próximas décadas. E enquanto isso, em Xangai, SMIC está processando wafers de 7 nm em volume massivo. Em Shenzhen, Huawei está desenhando próxima geração de chips de IA. Em Beijing, pesquisadores estão trabalhando em litografia EUV doméstica. Em Taiwan, engenheiros da TSMC estão sendo recrutados por empresas chinesas com salários que TSMC não pode igualar. No Arizona, fábrica da TSMC está atrasada e acima do orçamento.
Em Ohio, fábrica da Intel, que deveria revitalizar a indústria americana, está parada por problemas de financiamento. A corrida já foi decidida. O Ocidente apenas não admitiu derrota ainda. Mas silício não mente. E silício chinês agora alimenta o futuro da maior parte da humanidade. Pessoal, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e prestem atenção nos próximos anos, porque estamos testemunhando maior transferência de liderança tecnológica da história moderna. Não por guerra, não por colapso, mas por decisões estratégicas catastróficas de uma hegemonia em declínio que confundiu poder temporário com domínio permanente. Até a próxima. Ciao, ciao.